Axé Saravá. Nessa aula a gente vai falar de incorporação na Umbanda. É isso aí, incorporação na Umbanda, que é o tipo mediúnico mais comum visto dentro dos terreiros de Umbanda, né, do qual as entidades espirituais, os guias, os mentores, e também os orixás dos planos naturais, das dimensões naturais, se manifestam e traz ali o seu axé para o terreiro, tá certo? Essa mediunidade eu tenho particularmente, me acompanha desde criança, né, eu tive incorporações espontâneas quando criança, tive algumas passagens por outras religiões, por benzedeiras e coisas do tipo. Meus pais não sabiam muito bem o que estava acontecendo, não tinha nenhum espiritualista na família, nem bandista, nem espírita, nem ninguém. Né? Alguns eram católicos não praticantes. E por fim eu acabei caindo na igreja católica, me tornei coroinha. E até os 12 anos, mais ou menos, eu fui coroinha, em uma capela aqui próximo à minha casa, chamada Santa Terezinha, no qual eu tive o grande prazer eu ia falar cambonear, olha só, de ser coroinha do padre Renato, que depois se tornou Monsenhor na cidade de Tambaú, onde ele estava cuidando da beatificação do padre Donizete. E infelizmente já faleceu, que o Lourum o tenha, né, em boas mãos lá, que é uma grande pessoa que tentou me ajudar muito, né, infelizmente a crença do catolicismo levava a esse padre a me conduzir ou tentar me orientar de outras formas, né, do qual não tive grandes resultados, e nem minha família também. Então, por final das contas, com 13 anos de idade, acabei caindo num terreiro de Umbanda, do qual meu pai fazia... Meu pai era polidor de pisos, meu pai é, né, polidor de pisos até hoje, né, hoje está meio paradão já, mas ainda é, e ele estava polindo o piso de um terreiro de Umbanda no bairro que eu morava. E meu pai contou essa história para um dos dirigentes lá que estava fazendo o serviço, né, que estava pagando meu pai lá para trabalhar. E meu pai falou que de prontamente ele me levaria lá nesse terreiro para tentar resolver os meus problemas. Né? Eu tinha muito medo, inclusive, não sabia o que estava acontecendo, estava ficando louco. Eu tinha algumas visões também, acabei vendo um tio-avô meu que chamava Augustinho, tinha desencarnado há pouco tempo, na época, e acabei tendo uma visão dele no meu quarto, e fiquei muito perturbado com aquilo, e tinha dificuldade para dormir também, incomodando meus pais na época. E meu pai acabou me levando lá para esse terreiro, e foi onde que eu comecei a aprender sobre mediunidade, saber o que estava acontecendo comigo, enfim. No meu próximo livro, tudo isso vai estar certinho lá, e com certeza vocês serão avisados quando for lançado, se Deus quiser. Né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque não é o caso de contar minha história aqui no curso, mas só para ter uma ideia como essa mediunidade apareceu e surgiu na minha vida. E conheço bem a mediunidade de corporação por causa disso. Né? Então, nós temos 3 padrões de mediunidade, que é o padrão consciente, semiconsciente e inconsciente, que é raríssimo, raríssimo, mas existe. No passado se tinha muito mais, né? Porque os médiuns, na verdade, não tinham conhecimento, não tinha material para estudar. Então, no passado, a mediunidade inconsciente era um pouco mais comum, porque os guias realmente possuíam nossa consciência ali para que eles dessem, né, todo o conhecimento, trouxessem toda a informação do plano espiritual, sem nossa interferência, já que nós não tínhamos conhecimentos necessários. Né? Hoje não, hoje a gente já consegue ter conhecimentos, tem material para estudar, temos cursos igual a este, cursos presenciais, literaturas, então o médium está muito mais sábio e consciente nos dias atuais, podendo usar o animismo positivo, que também existe, né? Vou até ver se eu lanço uma videoaula falando sobre o animismo aqui também, que muita gente acha que só existe o animismo negativo, isso é uma mentira, né? A gente pode usar, assim, o animismo positivo a nosso favor e ajudar as entidades, assim como elas nos ajudam também no momento da incorporação, né? Na Umbanda, a mediunidade desse padrão, desses 3 níveis, né? A mais comum é a semiconsciente, tá certo? Do qual ali o médium está mediunizado, está em transe, e neste transe você se perde aos poucos sem saber quem é o caboclo, quem é você ou é o caboclo, né? Dando um exemplo aqui na linha dos caboclos, logicamente, mas isso acontece com todas as linhas, e você se perde naquele transe, né? E ali está acontecendo o efeito mediúnico de incorporação, as consultas estão sendo realizadas, os passos estão acontecendo, o caboclo está atuando, você está atuando, e são 2 consciências ali trabalhando simultaneamente, onde você se perde no caboclo e o caboclo se perde em você. Isso é lindo, isso é maravilhoso, e gera dúvidas no início, né, para as pessoas que estão começando, geralmente que vem aquela questão, será que sou eu ou será que é a entidade? Isso é muito comum na Umbanda, né, principalmente para os médiuns iniciantes. Se você é uma dessas pessoas, fique muito feliz, porque, na verdade, quando você tem essa dúvida, é que o fenômeno realmente está acontecendo. Porque você tem dúvida se é você ou se é uma outra consciência trabalhando ali. Se você tem dúvida, quer dizer que são 2. Se você não tivesse dúvida, você poderia ser só você.
Eu poderia ser só o caboclo, então você não teria dúvida nenhuma. Se você tem dúvida, quer dizer que tem duas consciências ali atuando, e você às vezes tem dúvida se é você ou se é o caboclo. Fique muito feliz com isso. Isso, com o tempo, você vai criando essa sintonia mais aperfeiçoada com o seu mentor espiritual, e dentro dessa sintonia, você vai ter a certeza absoluta dos seus padrões de trabalho e de você atuando junto com sua entidade, que isso é magnífico, né? E a sua entidade atuando junto com você, essa é a incorporação, né? E a incorporação também, ao contrário de que muitos pensam, nosso espírito não sai do corpo. Isso é impossível. Se sair do corpo, a gente morre, né? Nosso corpo, nossa matéria desfalece e a gente, né, vai dessa para uma melhor, se o Dolorum quiser, logicamente. Tá certo? Então isso não acontece. Nosso espírito fica ali no corpo, está normal, nossa atuação ali, em estado de vivência, né? E aí o espírito se aproxima, se manifesta através de cordões fluídicos, né? Esses cordões fluídicos se conectam como se fossem tomadas de algum equipamento eletrônico em nossos chakras principais. Eles se conectam em nossos chakras e através dessa conexão, quando a gente se concentra, vem o transe e através do transe a gente está medianizado, a gente está incorporado com um espírito ali, com outra consciência que está nos auxiliando, está prestando uma caridade ali, né? Verdadeira, que essa verdadeira caridade, o espírito sai de onde ele está, de Aruanda, como a gente costuma dizer, do plano espiritual, de sua dimensão, vem à Terra sem esperar nada em troca, para nos auxiliar, para nos orientar e para nos agraciar com sua presença. Essa é uma caridade verdadeira, é ágape, é um amor puro por nós, pode ter certeza disso, né? E a incorporação é muito boa, é muito gostoso, quem faz a incorporação, quem tem essa mediunidade, eu costumo falar que é agraciado, né, pelo Pai, porque apesar da grande responsabilidade, né, e do preço a se pagar por ter esse tipo mediúnico, né, como tudo na vida, é uma mediunidade fantástica, do qual você tem a oportunidade de olhar o mundo com os olhos de outra consciência, né, isso é fantástico, né, você tem a oportunidade de olhar o mundo com os olhos do caboclo, do preto velho, do herê, do baiano, do boiadeiro, do cigano, do marinheiro, do malandro, né, do Exu, da pombagira, do Exu mirim, da pombagira mirim, e por aí vai, né, da linha do Oriente, dos ciganos, e por aí vai. Né? Então a gente tem essa oportunidade e isso é fantástico, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês nessa aula. Em algum lugar dessa página aqui deve ter algum link que eu deixei aqui com um vídeo, provavelmente, explicando essas conexões e como que é o mecanismo da incorporação. É um vídeo até dos parceiros lá da Umbanda EAD, né, que montaram esse vidinho, que ficou muito bacana, muito show. Então deixei aqui como extra, como leitura extra, para vocês estarem vendo, assistindo, como que funciona isso tudo que eu falei na prática da incorporação, tá certo? Então a gente se vê na próxima aula. Eu não estava no meu script aqui fazer um vídeo sobre animismo, mas eu acho que eu vou fazer um próximo aqui então, para a gente saber nesse sentido de animismo positivo e negativo, tá bom? Abraço, até a próxima aula, axé!